Nós vamos estar dando continuidade às nossas aulas em vídeo áudio. Então, nosso assunto de hoje é sobre a miniorexia prematura. Esse assunto você já tem eu já passei para vocês esse assunto, tá? Você já tem salvo lá no pendrive de vocês, no celular. Se não tiver, mande uma mensagem que eu posso estar retornando. A gente vai estar vendo hoje sobre a miniorexia prematura. A miniorexia prematura, o que vem ser a miniorexia prematura? Nós temos aqui o conceito que vocês podem estar acompanhando nos slides de vocês, né? Que vem ser a ruptura das membranas ovulares antes do início do trabalho de parto, é uma das complicações mais comuns da gravidez e tem importante impacto na morbidade e mortalidade neonatal e perinatal. Então, quando essa bolsa amniótica ela se rompe antes do período, a gente chama de amniorexia prematura. Por algum motivo, ela se rompeu. Muitas vezes um trauma, algum motivo fez com que ela se rompesse. Então, tem mulheres que durante todo o período da gestação, ela perde uma quantidade de líquido. Ela perde uma pequena quantidade de líquido, né? E essa quantidade de líquido, ela pode ser significativa. Se ela perder uma grande quantidade de líquido, não tem como o bebê sobreviver nesse meio, né? Porque é o líquido amniótico que ajuda no desenvolvimento do feto. Então, é muito importante a mulher estar perdendo líquido. Ela está quantas semanas? Ela está perto de ter o bebê? Se ela está perto de ter o bebê, não tem problema. Mas se ela não está perto de ter o bebê, é muito importante que se observe essa perda de líquido. Aqui nós temos a parte anatômica, né, que fala como que é composto essa bolsa amniótica. Então, vocês olhando lá no slide de vocês, que lá é bem melhor, né, vocês vão estar vendo que a bolsa amniótica ela é composta pelo córeo, né, que é a parte mais externa, e o âmnio, que é a parte mais interna. Então, ela é composta por 2 folhetos. A gente pensa que a bolsa amniótica ela é muito fininha, igual um balão. Não, ela é uma bolsa ela é bem resistente, bem grossa. Então, para ela se romper, teve algum probleminha e tem que ver, né, fisiológico, o que ocorreu, né? Então, as membranas ovulares aqui, como está na parte teórica, ela é composta por 2 folhetos, um interno em contato com o líquido amniótico, denominado âmnio, e o outro externo, denominado córeo. As membranas ovulares, assim constituídas, permanecem íntegras até o início do trabalho de parto. A sua outra ruptura antes deste evento constitui a ruptura prematura das membranas, colocando a cavidade amniótica em contato com os micro-organismos. Então, quando essa bolsa ela se rompe, o que vai acontecer? Vai acontecer que o bebê ele vai ter contatos com micro-organismo, porque o bebezinho ele está dentro daquela bolsa, ele está guardadinho lá dentro. Então, se ele está guardadinho, lá aquele líquido amniótico é um líquido que protege o bebê e lá na substância dele tem uma substância que vai estar protegendo contra micro-organismo. Então, se rompeu, vai entrar micro-organismo lá dentro. E o bebê ele vai perder essa proteção que ele está tendo. E a fisiopatologia, né? O que a fisiopatologia fala? A fisiopatologia é como que ocorre esse fator, né? Então, ela é multifatorial, sendo muitos casos desconhecidos, são descritos como fatores associados a baixo nível socioeconômico. Muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento, né? De como manter uma gestação, quais hábitos alimentares ela deve ter. Muitas vezes ela só tem um transporte, muitas vezes ela anda muito de moto, e a moto ela tem a trepidação que favorece esse rompimento. Nós temos o tabagismo ele está associado a diversas doenças durante a gestação, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, muitas vezes ela tem uma doença sexualmente, uma DST, e ela não trata essa DST, ela tem um grande risco de vir a ter esse rompimento antes do período. Trabalho de parto prematuro, né? Então, muitas vezes está associado ao parto prematuro mesmo, que favorece que ela possa vir a ter esse rompimento. Sangramento vaginal na gestação atual, gestação gemelar
e a polidrâmio, que a gente já viu o que vem ser a polidrâmio, né? É o excesso de líquido amniótico dentro da cavidade amniótica. Então, líquido, o que acontece? A mãe, o bebê, dentro da bolsa amniótica vai ter muito líquido. Vai chegar um momento que aquela bolsa vai ter tanto líquido que ela vai ocorrer o rompimento dessa bolsa. Então, também está associada à polidrâmio. E a gemelar também, porque a gemelar são 2 bebês, são 2 fetos. Então, a quantidade de líquido e além dos 2 fetos vai favorecer que ocorra esse rompimento antes do período ocasional, que é o período da idade gestacional, do período do dia que é para nascer realmente. E a amniocentese, o que vem ser a amniocentese? A amniocentese é um procedimento médico que é a retirada de líquido da cavidade amniótica, né? Então, muitas vezes, aquela pequena punçãozinha, muitas vezes, vai favorecer que daquela pequena incisão que foi feita na cavidade amniótica, que ela perca líquido por lá. E a cerclagem cervical também, que é um procedimento que tem o risco de vir a ter esse rompimento prematuro da bolsa amniótica. E a epidemiologia, né? É considerada comum que aconteça cerca de 10% das gestações. Sua ocorrência é responsável direta ou indiretamente por grande número de partos prematuros no Brasil. O Ministério da Saúde aponta a prevalência de 6,4% de recém-nascidos prematuros. Então, essa é epidemiologicamente, né? Aqui nós temos relembrando, bem aqui embaixo do slide, sobre o que vem ser uma gestação prematura extremo, né? 25 semanas é um bebê prematuro extremo. Nasceu com 25 semanas, bebê prematuro extremo. 25 a 37 semanas é uma gestação prematura. E a gestação a termo, que é o período correto de nascer, de 37 a 41 semanas. E o quadro clínico, né? Qual vai ser o quadro clínico? A anamnese informa sobre perda de líquido em grande quantidade, então a mulher ela vai se levantar, muitas vezes vai estar molhada, muitas vezes ela pode pensar que é xixi, né? Mas ela tem que observar, porque o líquido amniótico, quando estoura, ele é involuntário. E já o xixi não, você tem, por mais que a mulher esteja grávida, ela tem o controle sobre a urina, né? Então ela não faz xixi sem ir ao banheiro e ter a sensação de urinar naquele momento. Já quando se tem o rompimento da bolsa, não. É indolora, não vai sentir dor, né? Os casos suspeitos ou confirmados de amniorexia prematura não devem ser submetidos ao exame de toque. Por que não pode fazer toque? Porque quando você faz toque, por mais que a pessoa esteja com uma luva estéril, ela vai estar levando micro-organismo do canal vaginal para dentro do canal que está o bebê, né? Lá na bolsa amniótica, lá no feto. Então, você está levando, porque o canal vaginal é cheio de bactérias. Então, você vai estar empurrando essas bactérias. Então, muitas vezes o médico faz toque para saber? Faz, mas ele evita o máximo. Ele faz toque, mas depois é importante salientar isso, que é importante não fazer toque. Por conta disso, o risco de infecção é muito grande. Então, o médico já faz essa avaliação. Se for fazer toque, tem que fazer uma asepsia muito rigorosa para estar evitando, porque muitas vezes ela perdeu muito líquido e ela não está em trabalho de parto, né? Então, o médico vai estar avaliando a quantidade de líquido que foi perdida, vai fazer exame, ultrassom, para ver se tem condições de o bebê ainda ficar um pouquinho na barriga da mãe, ou muitas vezes faz uma cesárea, ou faz o parto normal, mas tudo isso vai ter que ser avaliado pela equipe médica. E quais são as consequências da prematuridade para o recém-nato, né? Então, são diversas, né? Tem a síndrome da angústia respiratória, né? Geralmente, os RNs que nascem de parto prematuro, a dificuldade maior que eles têm é a síndrome da angústia respiratória, porque os pulmões ainda não estão totalmente formados. Então, quando
o médico já suspeita que a paciente possa ter o risco de vir a ter um parto prematuro, ele já aplica medicações, a paciente já toma medicações corticoides. O que são essas medicações? Essas medicações, elas vão estar ajudando no amadurecimento precocemente do pulmão do recém-nascido, do feto, né? Então, por isso que quando não se sabe, né, que vai se nascer um bebê prematuro, então tem esse grande risco, né? Tem hemorragias intraventricular, enterocolite necrotizante, sepse neonatal, deficiências neurológicas e déficit de aprendizagem. Então, essas são as consequências de ter um parto prematuro. E quais são as complicações decorrentes da membrana decorrente das rupturas das membranas, né? Quais são as complicações? Infecção do feto, né? Que, como eu falei para vocês, quando se rompe essa bolsa, o risco de infecção é muito grande. Infecção materna também, porque não tem essa proteção para o bebê e corre o risco de estar infeccionando a mãe também. A prematuridade, né, como eu já falei, a hipóxia fetal e o prolapso do cordão. Quando se rompe a bolsa, gente, o cordão ele é pesadinho, ele vai descer, como vocês estão vendo na imagem, vocês podem estar acompanhando no slide de vocês, e a cabeça do bebê ele vai estar achatando aquele cordão umbilical. E se ele estiver achatando aquele cordão umbilical, não vai estar passando a circulação e a oxigenação para o feto. Então, o risco é muito grande. Se você se deparar com isso, é muito importante colocar a paciente numa posição que não venha comprimir mais e mais, tá? Porque geralmente a posição melhor para ela ficar é genitopeitoral, porque ela vai estar numa posição que ela não vai estar fazendo esse achatamento da cabeça do bebê com o cordão umbilical. E geralmente vai direto para o centro cirúrgico, quando não se tem passagem, né? Se avaliar, não tem como nascer normal, já leva direto para o centro cirúrgico, porque o risco dele ter a hipóxica é muito grande. E o quadro clínico, né? O quadro clínico, o exame físico está dentro dos padrões de normalidade e o exame obstétrico mostra o volume uterino adequado para a idade estacional referida. Então, geralmente se faz o quadro clínico, o paciente chega dizendo que está perdendo líquido, vai se fazer o quê? Uma ultrassom, né? Porque essa ultrassom, ela tem o poder de ver a quantidade. Então, vai ver o quantitativo de líquido amniótico, qual a quantidade que ela perdeu exatamente. O útero, geralmente se você for fazer o exame físico, né, você vai fazer a palpação e você vai sentir o contorno do feto, você vai sentir mãozinha, pezinho, vai sentir ele mais aconchegante por conta da quantidade de líquido que perdeu. E se você for fazer o toque, você vai conseguir, né, você vai sentir aquele líquido descendo na sua mão. Então, esse é o quadro clínico, né? E possíveis diagnósticos de enfermagem, geralmente se você for fazer o NANDA, né? Quais são os possíveis diagnósticos de enfermagem que vocês podem estar fazendo, né? Vamos lá. Risco para infecção, risco para paternidade ou maternidade alterada, volume de líquidos deficiente e manutenção da saúde alterada. Então, esses são alguns dos diagnósticos segundo o NANDA que a gente pode estar fazendo com o paciente, né? E qual vai ser a conduta, né? A conduta é fundamental de como a gente pode estar conduzindo. Muitas vezes você está na unidade básica de saúde, está lá numa aldeia indígena. Então, se chegar uma paciente, qual vai ser a conduta de vocês, né? Então, na gestação a termo, o profissional de saúde da unidade básica deverá encaminhar a gestante para o hospital ou maternidade já designado para o atendimento ao parto. Então, chegou uma paciente dessa com você, não mande ela para casa, mande ela para a maternidade o mais rápido possível, porque na maternidade o médico vai estar avaliando e possivelmente vai estar fazendo o parto dessa paciente. Por mais que seja, mas ela só está com tantas semanas, está com pouquinha semana, tem que ir para a maternidade, tá? Tanto pouca semana ou perto de ter o bebê, tem que ir para a maternidade. E na gestação pré-termo, com maior risco de complicações maternas e perinatais,
as mulheres devem ser imediatamente referidas para o hospital de atendimento à gestação de risco daquela unidade. Então, pré-termo, como eu falei, pré-termo e a termo tem que ir na maternidade. É só na maternidade que vai ter a conduta correta, que geralmente vai ser a antecipação do parto e o parto, né? E quais são os cuidados de enfermagem, né? Diante de uma situação de amniorexia, o que o enfermeiro tem que fazer? A paciente deve ser encaminhada à internação e observada em regime hospitalar. A indicação de antibiótico terapia profilática e curativa vai depender de cada situação. Então, vai depender muito da situação, né? Que geralmente a paciente já entra com antibiótico, então o médico vai estar avaliando, porque o risco de infecção dela para o feto também é muito grande, né? Dependendo da idade gestacional, os conceitos básicos de tratamento têm rumos diferentes, né? Então, depende muito da idade gestacional. Paciente com 34 semanas, né? A conduta pode ser expectante, né? Que vai ser a administração de medicamento corticoide para amadurecimento do pulmãozinho do bebê. Acima de 36 semanas, 35 até 37 semanas, geralmente já se faz o parto, né? Porque já se acredita que o pulmão do bebê, nesse momento, já está mais maduro. Então, não precisa mais fazer essa administração dessa medicação. Então, é importante ver a posição, né, do feto, se o feto ele vai conseguir realmente nascer de parto normal ou só de parto cesáreo. E vamos agora ver outro assunto muito importante também, que vem ser a infecção do trato urinário. A infecção comum em mulheres jovens representa a complicação clínica mais frequente na gestação. De 2 a 10% das gestantes apresentam bacteriúria e a assintomática, com 25 a 35% desenvolvimento pielonefrite aguda. Então, a infecção do trato urinário na gestação ela é muito grande. A maioria das mulheres tem infecção urinária durante a gestação. Muitas vezes, antes dela vir engravidar, ela já tem recorrências, né? Então, muitas vezes ela não trata, ela toma antibiótico, não chega ao final, por isso que é muito importante. Você iniciou um tratamento antibiótico, terapia, você tem que ir do início ao fim. Você não pode deixar de terminar aquele tratamento, porque você vai ficando resistente e sempre quando vier a infecção, o que vai acontecer? Você vai vir aquela infecção e vai vir mais forte, e muitas vezes a medicação não vai ter mais sucesso para você. Então, é muito importante o exame de urina na gravidez. Tanto o exame de urina normal, quanto o exame de urina, a cultura, né? Que é o tipo 2, porque você vai estar avaliando se aquela paciente está com infecção urinária ou não. E é importante ela realizar esse exame, que muitas vezes ela não tem sintomas, ela é assintomática. Então, se ela é assintomática, tem que tratar? Não, tem que tratar. Por quê? Se ela é assintomática, vai chegar um tempo que ela vai se tornar assintomática. E quando ela se tornar assintomática, a infecção urinária ela vai vir muito mais forte. Nós temos a fisiopatologia, né? A gestação ocasiona modificações, algumas medidas por hormônios que favorecem o exame do trato urinário. Então, na fisiopatologia, nós temos a êxtase urinária, pela redução do peritaltismo uretral, aumento da produção de urina. Então, o que acontece? Durante a gestação vai acontecer mais produção de urina. A mulher, quando está grávida, ela urina mais. Não é por que ela urina mais? Porque a bexiga, ela fica bem apertadinha também, né? Então, vai encher mais rápido, a mulher vai urinar mais rápido. Mas a produção de urina vai ser maior também. Por quê? Porque o nosso coração, a sobrecarga do nosso coração, a nossa circulação, ela está dobrando, ela está trabalhando o dobro para bombear sangue, tanto para você, tanto para o feto. Então, se ela vai estar trabalhando o dobro, o nosso sistema urinário ele é um filtro, né? Então, ele vai estar filtrando mais, então vai ter mais líquido para ser drenado. Então, com isso, vai ocorrer a redução do peritaltismo. Por quê? A redução desse peritaltismo vai ficar mais lento, né?
Então, se vai ficar mais lento, vai ocorrer a glicosúria mais a aminoacidura, que isso favorece o quê? O crescimento de bactérias e infecções. Então, é muito comum as mulheres terem infecções durante a gestação. Por conta disso, há mais produção de urina. Assim como há mais produção de urina, o mecanismo ele vai ser mais lento. Então, se vai ser mais lenta, a urina vai permanecer mais tempo no nosso sistema urinário. Ela permanecendo mais tempo no nosso sistema urinário, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar um local propício para as bactérias se proliferarem. Por isso que o risco de infecção urinária é muito grande. Os mecanismos envolvidos são aqueles da flora perineal normal, principalmente a Escherichia coli, que corresponde por 80 a 90% das infecções, e outras gram-negativas como Klebsiella, Enterobactéria e Proteus, que respondem pela maioria dos outros casos do enterococos do grupo B. Então, essas 3 bactérias são as bactérias mais comuns que estão presentes nas infecções urinárias. Se você for fazer um exame de cultura, geralmente vai dar uma dessas 3 bactérias ou pode dar uma até mais 2 bactérias, tá? Então é importante que se faça o tratamento. E a bacteriúria assintomática é a mais frequente, sendo que as infecções sintomáticas poderão acometer o trato urinário inferior ou cistite. Então, geralmente ela vai fazer o exame e vai dar esse resultado. Eu digo, não, mas eu não tô com nenhum, não tá ardendo, não tá doendo, mas ela vai ter que fazer o tratamento, porque se ela não fizer o tratamento, a infecção só vai aumentar. E quando ela vir a ter os sintomas, ela vai vir de uma forma violenta, que ela vai sentir muita dor. A bacteriúria assintomática. O que é bacteriúria assintomática? Como eu falei para vocês, é a infecção urinária que ela não tem sintomas nenhum, tá? Então, ela é definida na condição clínica de mulher assintomática que apresenta urocultura positiva com mais de 100 mil colônias por ml. Se não tratada, 25 das mulheres desenvolverão sintoma e progressão para a pielonefrite, que a pielonefrite é uma infecção muito mais grave do que a infecção normal que a gente tem, urinária. E a cistite, né? A cistite é quando a mulher ela já tem todos aqueles sintomas clássicos de infecção urinária, ardor ao urinar, dor ao urinar, dificuldade em urinar. Então, a cistite ela tem todos esses sintomas, então ela já tem sintomas, né? Já a bactéria assintomática, ela não tem sintoma nenhum. Então, ela é caracterizada pela presença de sintomas clínicos evidentes como disúria, dor, dificuldade em urinar, sensação de queimação durante micção, polaciúria, emissão frequente de urina e urgência urinária. A análise do sedimento urinário evidencia geralmente a leucocitura e a hematura, além do grande número de bactérias. Então, o tratamento pode ser realizado com as mesmas opções da bacteriúria. Então, a medicação, que vamos já estar vendo, né? Ela já vai ser o mesmo tratamento. Não é hospitalar, é só o tratamento em casa. E vamos ver a forma mais grave, né, que é a pielonefrite aguda. O que vem ser a pielonefrite aguda? A pielonefrite aguda é uma das complicações mais comuns e mais sérias durante a gestação, ocorrendo de 1 a 2% da gestante. Clinicamente, a sintomatologia é evidente com febre, ela vai sentir tudo aquilo que uma paciente com infecção urinária sente, mas ela vai sentir mais coisas. Quais são essas coisas? Ela vai sentir febre, calafrio, dor na região renal. Então, essa paciente, ela não pode ser tratada em casa, ela vai ter que ser tratada no hospital, porque é uma forma muito grave e se ela não tratar de uma forma mais agressiva, né, de um tratamento hospitalar, de um tratamento endovenoso, ela pode vir a morrer e a perder o bebê dela. Então, ela vai ter vômito, ela vai ter taquicardia, ela vai ter hipotensão. Então, ela tem que ser encaminhada
de emergência para o hospital, né? Então, se chegou uma paciente com vocês com esse quadro, ela tem que ir para a maternidade. Geralmente, ela vai ser hospitalizada. E a epidemiologia. A epidemiologia, ela constitui uma das infecções mais frequentes na gestação. A terceira intercorrência da clínica mais comum nas gestações é com cerca de 10 a 12% das grávidas. Então, como eu falei para vocês, é muito comum se ver pacientes com infecção urinária. Então, é muito importante, toda grávida, ela tem que fazer os exames de urina. Já se faz no primeiro trimestre a cultura de urina, né? Porque a cultura de urina vai verificar se ela está com a infecção. E a cultura de urina mais a antibiótico terapia, ela já vê qual a bactéria e já diz qual antibiótico que ela deve tomar, para ela não tomar qualquer medicamento. Então, a rede SUS já cobre esse exame para essa gestante. Então, toda gestante, quando ela faz o pré-natal, já está estipulado esse exame para ela fazer, logo no início. E qual vai ser o tratamento farmacológico? O tratamento farmacológico é muito importante a gente saber. São 4 tipos de medicação. Geralmente, a que se usa mais é a cefalexina, né? Então, o enfermeiro pode estar passando essa medicação? Pode, sim, e deve. Lá na unidade de saúde tem a farmácia da unidade de saúde. Então, todas as medicações que tem na unidade de saúde, o enfermeiro pode estar transcrevendo essa medicação e o paciente vai pegar na farmácia da unidade de saúde. Caso não tenha medicação naquela unidade, ele pode ir na outra unidade? Pode. Ele pode comprar na farmácia? Não pode. Antibiótico não pode comprar com receita de enfermeiro, só com receita médica. Então, o enfermeiro ele pode estar transcrevendo essa medicação e ele pode estar pegando na farmácia da unidade básica de saúde. Mas na farmácia, no caso não tem nenhuma farmácia, ele vai ter que pegar com o médico, né? Muitas vezes o médico não está naquele dia, está de folga, está de férias. É somente o médico que pode estar receitando. Então, aqui nós temos 4 tipos de medicação. Nós temos a cefalexina, 2 gramas, via oral, 500 mg. Uma draca de 6 em 6 horas por 7 a 10 dias. Amoxicilina, 1,1 grama por dia, via oral, 500 mg. Um comprimido de 8 em 8 horas por 7 a 10 dias. E a ampicilina, 2 gramas por dia, via oral, 500 mg. Uma draca de 6 em 6 horas por 7 a 10 dias. E a nifroprintoína, de 400 mg por dia. Um comprimido de 6 em 6 horas por 10 dias. Então, essas medicações, gente, ela está por ordem de escolha. Geralmente, tem a cefalexina, trata com cefalexina. Não tem, a gente vai para a segunda escolha. Tem amoxicilina na unidade básica de saúde, então trata com amoxicilina. Não tem amoxicilina, trata com ampicilina. Não tem ampicilina, trata com a nifroprintoína. Então, essas são as 4 medicações que a gestante pode tomar. Ela não pode tomar qualquer tipo de medicação durante a gestação. Então, essas são as medicações que a gestante pode estar tomando durante ela estar grávida, né? E quais são os possíveis diagnósticos de enfermagem? Nós temos 3. Nós temos a incontinência urinária funcional, nós temos a manutenção da saúde alterada e a dor aguda, né? Que geralmente é o que mais tem durante a gestação. Então, aqui vocês podem estar procurando esses tipos de diagnóstico no NANDA, para vocês estarem fazendo a sistematização da ciência de enfermagem. E qual vai ser a conclusão, né, desse assunto, que é um assunto muito importante, muito recorrente na gestação? Qual vai ser, né? Para se reduzir as taxas de infecções urinárias, as suas complicações durante a gravidez, várias etapas devem ser consideradas em diversos pontos na ciência obstétrica. Solicitar urocultura precocemente no pré-natal. Então, como eu falei, como vocês viram lá no assunto de vocês, de pré-natal, lá vocês têm os exames, né, do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Quais são esses exames?
Então, no primeiro trimestre, é fundamental que a paciente ela faça exame de urocultura, porque ela fazendo esse exame, precocemente vai se descobrir que ela está com infecção urinária. Então, ela faz no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. E é muito importante ela estar fazendo esses exames, tá? Então, o pré-natal, e se ela vir a ter recorrência de infecções no pré-natal, geralmente vocês vão ter que referenciar ela para o centro de referência. E a gestante que não trata uma infecção urinária durante o pré-natal, o que vai acontecer? Vai acontecer que o bebê vai pegar aquela infecção. Aquela infecção o feto vai ter aquela infecção e vai acabar que quando ele nascer, o que vai acontecer? Ele vai ficar 7 dias internado, né? Tomando antibiótico, fazendo tratamento, antibiótico terapia, né? Então isso é muito ruim, porque a mulher ela tem um bebê, o que ela mais quer fazer? Ela quer ir para casa, né? Então ela vai ter que ficar com o bebê mais 7 dias, de 7 a 10 dias, né? Vai ter que estar tomando antibiótico todos os dias e é uma frustração. Então por isso que é muito importante, né? Vocês têm que ter o cuidado com as grávidas de vocês para que elas possam vir a ter um pré-natal de qualidade, tá? Então nós terminamos a nossa aula por aqui. Peço que vocês façam uma atividade em decorrência a essa aula, né? Que atividade, professora? Vamos fazer uma atividade da seguinte forma. Eu quero que vocês pesquisem 2 estudos de caso. Um estudo de rompimento prematuro da membrana e um de infecção urinária durante a gestação. Quero que vocês pesquisem esses 2 tipos esses 2 estudos de caso. E eu quero que você faça a sistematização das ciências da enfermagem, tá? Enquanto as atividades, professora, como nós iremos fazer para entregar, né? No momento, até agora, vocês estão fazendo e estão colocando no caderno. Vai chegar o momento que eu vou dizer. Agora eu quero todas as atividades. No dia X, para a gente contabilizar a pontuação, né? De vocês e poder fazer o lançamento da nota. Então, enquanto isso, vão fazendo as atividades que os professores estão falando para vocês fazerem. Quando chegar o dia X, vai ser o dia que vocês vão estar me enviando essas atividades. Então, eu vou escolher o dia, vou escolher a quantidade de aluno para estar enviando, para não enviar tudo de uma vez, né? Porque a professora vai ficar louca de tanta atividade. Então, é isso, gente. Então, desejo que vocês estejam estudando e vamos estar continuando nossas videoaulas. Por hoje é só, tá? E amanhã, provavelmente, também vou estar enviando aula para vocês, tá? Então, boa tarde e bons estudos. Tchau. Se cuidem.